noite. Vamos continuar com a palestra do Rav Israel Bargello. Falamos que no sétimo dia tem que ser santificado. Cada judeu que cumpre o Shabat como deve ser, segundo a Lahá, ele é merecedor de alcançar a luz de Hashem verdadeira, como ocorreu na ocasião da criação do mundo. O Shabat ilumina os olhos e dá à pessoa a fé pura no Criador e também temor de Hashem, verdadeiro e puro. Rav Israel agora vai dar uns conselhos como a pessoa deve se preparar para o Shabat. Certo? Vamos devagarinho falar sobre isso, que é uma continuação do nosso estudo sobre o Shabat. Essa é a parte 2 da palestra do Rav Israel Bargello. Primeiro preparo para o Shabat é saber que a pessoa tem que ficar calma, tranquila. Bem, a pessoa que está se preparando para o Shabat, fazendo as comidas, limpando, ela é como se fosse uma bomba móvel. Qualquer momento pode explodir. Véspera de Shabat, um monte de trabalho para fazer, e você vai começar a falar nisso, naquilo, pode acontecer uma explosão aqui. E aí, não só apenas que acabou com o bom astral, os filhos também, que veem uma coisa dessa, sofrem influência no futuro. Vão sempre lembrar que na véspera do Shabat havia briga, gritos. Isso é bom a pessoa preparar o Shabat alguns dias antes. Limpeza, compras, preparo da comida. E assim fazia a avó do Rav, Rabanit Rina, Alava Shalom. Assim ela fazia todos os dias da vida dela. Quando chegava no sexto dia, sexta-feira antes do Shabat, às 1h30 da tarde, ela sentava com um copo de chá e estudava com seu esposo para Parashat Shavua. Shem dê para a gente também essa oportunidade de nos prepararmos para o Shabat com um pouco de antecedência. Segundo preparo para o Shabat, conselho do Rav Israel: tomar muito cuidado com discussão. Se um começar a reclamar do outro, é melhor deixar essas discussões depois do Shabat, não antes do Shabat. Tem que entender que a véspera do Shabat ela tem uma grande santidade, que você está preparando o Shabat, mas tem também o mau instinto, brinca aqui também e atrapalha tudo, e pode atrapalhar tudo e causar muitos problemas. Tem uma ensinação na Torá, nessa parashá do Vaiaquel, sobre a necessidade de tomar cuidado e não ficar nervoso na véspera do Shabat. E depois que Hashem diz que 6 dias o trabalho vai ser feito e no sétimo dia vai ser santificado o Shabat, diz assim: Lot ivaru esh, não queimem fogo
no dia do Shabat? Por que colocou justamente esse trabalho de acender fogo? Na verdade, o Shabat tem, vamos ver, com a ajuda de Hashem, tem 39 trabalhos. E aqui lembrou só o trabalho de não acender fogo, porque acender fogo é, na verdade, você começar a ficar nervoso. Aí tudo cai. Não deve ficar nervoso antes do Shabat, que o mais importante é a paz. Shabat Shalom. A pessoa tem que fazer paz e não brigar na véspera do Shabat. Não só isso. Está escrito no Zohar sagrado que todos os 6 dias da semana que vem recebem a influência do Shabat. Eles são abençoados pelo Shabat. Então, portanto, toda a paz na casa depende também da paz no Shabat. Terceiro preparo, toda pessoa deve sentar com seus filhos, na véspera do Shabat, conversar com eles, se for possível, dar um pouco de comida para eles não entrarem famintos no Shabat. Apesar de nós adultos temos que entrar um pouco famintos no Shabat, para poder ter mais prazer na comida, vale as crianças e os velhos não, né? Eles sofrem muito quando não comem, então deve dar um pouquinho de comida antes. E as crianças é bom botar para dormir um pouquinho, para não chegar no Shabat cansados. Quarto conselho, preparação. É importante que a pessoa vá na véspera do Shabat para a mikvah. Se possível, estudar depois. Estudar antes de começar o Shabat. Ele testemunha sobre seu pai de justa lembrança, justa e sagrada lembrança. Depois da mikvah, ficava horas estudando e dizia que esse era o Gan Eden, esse era o paraíso dele na terra. Poder, depois da mikvah, sentar antes da reza, algumas horas antes da reza, e estudar. A importância da mesa do Shabat. No Shabat, a pessoa deve entender que ela tem que unir a família. Tem que conversar sobre a situação familiar. União na família é muito importante. Conversar com cada criança, entender um ao outro, cada um tentar entender o próximo, pai ao filho, filho ao pai. Uma vez que há entendimento, até mesmo quando você nega uma coisa para o filho vai entender que, na verdade, o pai e a mãe querem o bem dele. Ele vai pensar, oh, não estou entendendo por que o papai e a mamãe falou assim, mas eu sei, confio que eles querem o meu bem. A pessoa não deve ser muito crítica na mesa do Shabat. Criticar aqui, criticar ali, é o que mais acontece. Não, aceita tudo numa boa, tranquilo. Muito importante para as crianças ter essa sensação de paz e compreensão. Toma muito cuidado de não reclamar o tempo todo. Muito ruim. É uma situação que deve ser evitada completamente.
Tem pessoas simples, às vezes nem estudiosas, tudo tá bom para eles, nunca reclama, Baruch Hashem, tudo bem. Essas pessoas, a Shekinah vai parar sobre eles. É uma coisa muito boa isso, não reclamar. Tem que entender que apesar de querermos a união de todos, tem que respeitar a separação entre homens e mulheres. O judaísmo tem que ter separação. Você vai numa festa que está todo mundo junto, você nem entra. Melhor nem entrar. Às vezes não dá, mas a princípio deve evitar. Importantíssimo a tzniut da moça, da mulher, da esposa, a modéstia. Hoje em dia é muito comum das mulheres trabalharem. Uma coisa é a mulher trabalhar, outra coisa é não se comportar de modo modesto. Pode trabalhar e ter tzniut. Ela tem que ser uma boa companheira para o seu esposo e boa para os seus filhos. No momento que ela saiba disso, que esse é o que ela deve ser no mundo, não vai faltar bênção na casa. Cada um deve saber a sua função física e espiritual. Uma outra coisa no Shabat que é importantíssima são as músicas que são feitas para o Shabat, Zmirot Shabat. Elas são imprimidas nos livrinhos sobre Shabat. Importantíssimo cantar essas músicas. Essas músicas têm muitos segredos também que os cabalistas colocaram de forma incrível dentro de cada música. Então, às vezes, a pessoa pode até só cantar no Shabat. É como se ela tivesse estudado Torá também. Bom estudar também na refeição, mas se cantou as músicas, também estudou Torá. E diz que o canto no Shabat é muito bom para as crianças. É quase certo que as crianças, quando crescem nesse ambiente que se canta no Shabat, elas nunca vão abandonar a Torá, nunca vão abandonar as mitzvot, vão seguir o caminho dos pais. Pode ser, pelo contrário, Deus Hashem nos livre, que a pessoa mora numa família muito religiosa, muito estudo, mas que não dão muita. Não cantam, preferem estudar o tempo todo. Às vezes acontece que o filho não vai seguir o pai. Hashem perdoe, Hashem livre, Hashem nos livre. Tem que cantar no Shabat, na mesa, nas 3 refeições. Tem que entender também como olhar as mitzvot. Tem gente que faz as mitzvot, faz o Shabat só para passar,
que está escrito que tem que fazer, então ele faz, mas no coração não está fazendo plenamente, não está se esforçando, é diferente. Vou dar um exemplo aqui, a diferença é que quando você vai ter uma loja e quem toma conta da loja é o dono. Tá todo preocupado, qualquer coisa, qualquer atraso, qualquer isso. Já uma outra pessoa que está lá só para trabalhar, ela faz o servicinho dela, mas não faz com todo o coração. Mesma coisa assim, nós estamos servindo a Shem, fazendo o Shabbat, então tem que tomar cuidado com cada alahá, cada coisa que está escrito no Shulchan Aruch. A pessoa não deve, não, isso eu faço, isso eu não faço. Não, quanto mais poder fazer, quanto mais eu poder seguir o alahá, eu vou fazer, lógico. Esse é o caminho certo de pensar. Tem que também entender que a palavra no Shabat é muito importante. Tem que se falar sobre Torá, sobre as mitzvot, alachot. Não ficar conversando sobre política, futebol, outras coisas assim. Enfim, vamos tentar seguir os conselhos desse grande sábio, Israel Abargel, filho de um grande sábio cabalista, Rav Yoram Mihael Abargel, Zirnono Yaguen Alem Amém. Então, com a ajuda de Hashem, seguiremos falar sobre Shabbat com mais detalhes e desejo uma Shavua Tov para todos, de tudo de bom. Obrigado.